Sejam bem-vindos à Rede Luz Espírita. Hoje gostaríamos de falar sobre uma parábola que nos faz a mensagem muito importante do amor de Deus que tem pelos seus filhos. Ele está sempre de braços abertos acolhendo-os. A parábola do filho pródigo nos ensina que o filho menor, caçula, pede ao seu pai a parte da sua herança. O pai tinha 2 filhos e esse pai concorda, divide a parte do seu filho e dá a ele. Recordando, vamos fazer uma pausa para lembrar Jerusalém no século I, onde, na tradição, não se permitia a divisão dos bens. Mesmo com a morte do patriarca, esses bens continuavam na família para que permanecesse a unidade familiar. E era uma ofensa para o pai que este filho pedisse tal coisa ao pai. Ele seria motivo de deserdá-lo, era uma vergonha perante toda a comunidade. Mas Jesus aí nos informa a outra parte, a vontade do pai, que é diferente desse pai patriarca do tempo de Jerusalém. Ele dá a parte do filho. E esse filho sai para uma terra longínqua e dissipa toda a sua herança. E acontece que nesse local acontece uma grande calamidade, uma grande fome. Ele passa por necessidades, passa fome, e vai tratar dos porcos e divide a comida com os porcos. Aí a frase, ele cai em si, se arrepende. Os funcionários do seu pai comiam bem melhor e com fartura do que ele. Toma uma decisão, retorna à casa do pai. Estando a caminho, esse pai ao longe avista o filho. E qual é a sua imensa alegria? Ele sai correndo, ele chora de alegria, ele abraça esse filho, beijos, e os filhos dizem: pai, eu quero ser o seu empregado, eu pequei, eu errei. E o pai não escuta, pede aos seus servos a melhor túnica, pede a melhor sandália e coloca o anel no seu dedo. E diz: hoje o meu filho que estava morto voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Como acontece com todos nós, seres humanos, o filho mais velho se revolta ao ver o irmão e vendo o pai matando um novilho cevado e fazendo a festa para toda a aldeia. Como o pai poderia fazer esse filho que tirou toda a sua herança e gastou de forma incorreta, e ele sempre ficou ao seu lado? E o filho explica que o amor do pai sempre perdoa o seu filho, que o filho estava morto e voltou a viver. Para ele era uma grande alegria. Então Jesus nos explica que Deus está sempre com o coração aberto para receber o seu filho. Ele dá o livre-arbítrio, ele dá a oportunidade desse filho fazer o que ele quiser. Ele sabe os mandamentos e cabe a nós a responsabilidade de ir para um caminho bom, seguir os mandamentos ou não. Mas chega um momento que esse filho cai em si e retorna ao pai, e o pai o recebe. Jesus quebra esse pensamento hediondo das penas eternas. Ele sabe que Deus nos dá sempre a oportunidade de retornar ao caminho. Ele está sempre de braços abertos, nos dando a oportunidade de refazer o que fizemos de errado. É como diz Jesus da ovelha desgarrada. Um pastor tem 100 ovelhas, uma se desgarra. Ele larga as 99 ovelhas no monte e vai à procura da ovelha desgarrada.
E quando a encontra, diz: qual é a sua maior alegria de recolher a ovelha desgarrada do que as 99 que permaneceram ali? Então Pedro nos fala que Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Jesus nos ensina finalmente. É importante que o mundo se regozije quando um pecador se arrepende, quando o resto dos 99 não precisaram se arrepender. Esse é o ensinamento do Mestre. Que Deus o abençoe a todos.